Olá pessoal, eu sou a Tamara e estamos com uma nova modalidade de estudo. Vamos estudar a coleção da vida no mundo espiritual de André Luiz, através de Chico Xavier. Iniciamos com o livro Nosso Lar. E o primeiro texto que ele traz é o prefácio. Então, os prefácios em geral apresentam autores exaltando-lhes o mérito e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Embalde, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. É por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Por trazer valiosas impressões aos companheiros do mundo, necessitou despojar-se de todas as convenções, inclusive a do próprio nome, para não ferir corações amados, envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. E aí eu ressaltei ali em vermelho, que ilusão? Que ilusão será essa? Que ele está citando ali. Envolvidos ainda nos velhos mantos da ilusão. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde, ainda em flor. E aí eu ressaltei ali do lado, em amarelo, o que pode ser essa espiga madura. Talvez os que colhem as espigas maduras, talvez sejam aqueles que estudaram, tiveram muitas experiências e já têm alguma visão do mundo e plantou e agora está colhendo os frutos. Ele está pedindo para não misturar. Às vezes uma pessoa tem um conhecimento, ou seja, ela tem uma espiga madura e ela tá querendo que aquele que recém tá plantando, que ele entenda ele. Só que ele também já esteve na condição de que quando estava plantando e que também não entendia. E muito menos aquele que a lavoura ainda tá verde, ainda tá em flor, ainda não tá madura, tá quase lá. Então eu acredito que isso seja uma comparação assim que pode ser também de conhecimento, né? Que cada um está no seu estágio de conhecimento, que talvez tenham coisas que a gente escute, que a gente estude e que num primeiro momento a gente não entende, mas lá daqui uns 10, 15 anos a gente vai estudar esse mesmo assunto e aí a gente entende, porque aí talvez a gente esteja na condição da espiga madura. Continuando, reconhecemos que este livro não é o único. Outras entidades já comentaram as condições da vida além túmulo. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem intencionados, nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. O que ele está nos dizendo aí? Que ele está trazendo não só a sua experiência externa, mas ele está trazendo os seus pensamentos, as suas crenças, os seus preconceitos, a sua forma de pensar, de agir, os seus valores. Ele está abrindo a sua vida
psíquica, a sua vida psicológica, a sua vida material, tudo para nos ajudar, nos auxiliar. Certamente que numerosos amigos sorrirão ao contato de determinadas passagens das narrativas. O inabitual, entretanto, causa surpresa em todos os tempos. Quem não sorriria na Terra, anos atrás, quando se lhe falasse da aviação, da eletricidade, da radiofonia? A surpresa, a perplexidade e a dúvida são de todos os aprendizes que ainda não passaram pela lição. É mais que natural, é justíssimo. Não comentaríamos desse modo qualquer impressão alheia. Todo leitor precisa analisar o que lê. Então ele está querendo dizer aqui que vai ter momentos da leitura em que a gente vai se surpreender, a gente vai duvidar e a gente vai fazer exatamente como na época que não tinha o avião, em que a pessoa que inventou comentou com alguém e falaram para ele: capaz, isso não existe, nem vai existir, não tem como isso acontecer, e a eletricidade também. Então ele já está prevendo a nossa surpresa, a nossa perplexidade e a nossa dúvida. E está fazendo uma recomendação. Todo leitor precisa analisar o que lê. Reportamo-nos, pois, tão somente ao objetivo essencial do trabalho. O espiritismo ganha expressão numérica. Milhares de criaturas interessam-se pelos seus trabalhos, modalidades e experiências, nesse campo imenso de novidades. Todavia, não deve o homem descurar de si mesmo, ou seja, não deve o homem desamparar de si mesmo. Ele está dizendo ali que nessa época em que ele está escrevendo, está ditando esse livro, que foi 1944. Essa época estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, Chico Xavier estava psicografando esse livro. E nesse momento, Emmanuel, que foi quem ditou o prefácio, está dizendo isso, que nesse momento o espiritismo ganha expressão numérica. E olha quanto tempo faz que Allan Kardec publicou o primeiro livro dos Espíritos, 1857. Não basta investigar fenômenos, aderir verbalmente, melhorar a estatística, doutrinar consciências alheias, fazer proselitismo e conquistar favores da opinião, por mais respeitável que seja no plano físico. É indispensável cogitar do conhecimento de nossos infinitos potenciais, aplicando-os por nossa vez nos serviços do bem. O que ele está dizendo? Emmanuel está nos dizendo que nós temos que conhecer os nossos infinitos potenciais, que não é nem, ele não disse nossos potenciais, ele ainda colocou infinitos, uma infinidade, não tem número definido, é infinitos potenciais que nós temos. E assim que nós descobrirmos esses potenciais, esses infinitos potenciais, por nossa vez, nos serviços do bem. O homem terrestre não é um deserdado, ele é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. Além da gente ter que descobrir os nossos infinitos potenciais, talvez até um desses infinitos potenciais é o elevar-se. E nós somos alunos que estamos aqui também em tarefa de aprender a nos elevar a nós mesmos. A luta humana
é a sua oportunidade. A luta humana é a sua ferramenta. E a luta humana é o seu livro. Quando eu li essa frase, veio uma flor na minha mente, assim. E aí eu fiquei me questionando o porquê da flor, e aí daí eu botei esse girassol, que foi a primeira flor que veio, só a palavra flor, assim, uma sombra de uma flor. E aí eu abri a internet e, eu vou procurar um girassol. Daí eu achei o girassol. Daí eu botei ali o girassol bonitinho. E o que significa o girassol, assim, quando eu terminei de ler essa frase? O girassol, quando ele é semente, ele vai crescendo, ele já cresce sabedor dos seus infinitos potenciais. Ele já vai crescendo, e qualquer um que olhar para ele, em qualquer momento, vai gostar do que vê. Porque vai ver os seus potenciais e vai ver que o girassol é imponente, é sublime e está mostrando a que veio. E aí vem o meu questionamento. Será que nós temos também a plena... Não estou dizendo que o girassol tenha essa consciência, mas nós que temos consciência, que temos, né, a arte do pensar, do raciocinar, quando nos olhamos no espelho, nós vemos um girassol assim imponente, sabedor dos seus infinitos potenciais, ou a gente anda como outro girassol ali do lado, murcho, se arrastando. Quando alguém nos pergunta, como é que tu tá? Vai indo, vou indo, bem, mais ou menos, né? Então, é uma provocação, assim, pra gente refletir. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função restauradora do cristianismo puro, que ninguém, todavia, se descuide das necessidades próprias, no lugar que ocupa pela vontade do Senhor. De novo ele está chamando a atenção. Que ninguém se descuide das necessidades próprias. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, a nossa consciência. Onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então, a maior surpresa da morte carnal é estarmos diante da nossa consciência, e a nossa consciência vai nos jogar no céu que a gente edificou, num purgatório ou num abismo infernal. São possibilidades que Emmanuel está nos trazendo. Guarde a experiência dele, do André Luiz, no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Que os passos do cristão, em qualquer escola religiosa, devem dirigir-se verdadeiramente ao Cristo. E que em nosso campo doutrinário precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1943. E aí eu me questiono o que é espiritismo, espiritualismo e espiritualidade, que a princípio para mim era tudo a mesma coisa. Mas aí eu fui buscar e o espiritismo, que eu tirei do Livro dos Espíritos, traz um trecho que diz o seguinte: diremos, pois, que a doutrina espírita, ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível,
Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se à doutrina espiritualista, que é uma de suas características. Essa razão porque traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Isso é o espiritismo. Espiritualismo eu busquei lá numa palestra de Raul Teixeira. São todas as crenças religiosas, todas, que acreditam em um Criador, seja qual for o nome dele. Um Criador de tudo e na sua criação. Todas as crenças religiosas que acreditam são espiritualistas. O espiritismo acredita também, então o espiritismo está dentro do espiritualismo, que é mais amplo. Já a espiritualidade, eu fui buscar numa palestra da filósofa Lúcia Helena Galvão, que diz o seguinte: espiritualidade é aquele que cresce como ser humano, é buscar uma solução de harmonia para tudo, é promover a igualdade. E aí ela traz o questionamento: qual que é a raiz de todos os preconceitos? É a separatividade, é o egoísmo, é o eu preferir um time de futebol a outro, é eu discriminar a política, é eu discriminar qualquer coisa. Eu estou fazendo uma separatividade, eu estou levando em conta a minha opinião. E isso seria o egoísmo, né? Levo em consideração a minha opinião e discrimino a opinião do outro. E aí ela dá uma sugestão que ela pratica também, é um ato de generosidade todos os dias, mas um ato diferente com pessoas diferentes, não a mesma pessoa. Então é isso, tudo isso está no prefácio, imagino que virá mais no restante do livro. Então aguardo todos para o próximo estudo. Nós vamos ler a mensagem de André Luiz. E fiquem com Deus e até a próxima.